No verso 13: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Verso 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O verso 15: agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Verso 16: para que agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, o meu coração, todos os dias. Amém? Irmãos, passei o dia todo meditando, estudando a revistinha, essa revistinha que nós começamos a estudar ela esse trimestre. Todos os temas dela falam de avivamento. Eu não sei se alguma de vocês que estão aqui na live, se vocês têm as revistinhas desse trimestre. Mas são 13 lições, e as 13 lições falam de avivamento. Todas as lições falam de avivamento. Avivamento do Brasil, avivamento pessoal, né? Avivamento nas nações, avivamento na igreja, avivamento de alguns discípulos pessoal. Mas a avivamento está introduzida nas 13 lições. No estudo passado, na segunda-feira passada, a gente trabalhou um pouco, né, esse tema também, e a gente hoje vai dar continuidade. Mas observe algo. Quando eu estava lendo aqui, o Espírito Santo ele chamou muito minha atenção nesse dia de hoje, para o versículo 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se ordenar os gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Essas coisas que Deus aqui no momento estava aqui estabelecendo, né, para o seu povo, são situações, são juízos de Deus, que Deus poderia, como ele usou em muitos momentos da trajetória do povo de Deus, e nós vamos ver isso mais para frente, todo esse contexto aqui, de enviar praga, de cerrar os céus, ou seja, não chover por um bom período, não chover. Quando Deus não usava desse modo, ele mandava os gafanhotos. O que os gafanhotos faziam? Os gafanhotos consumiam a plantação, como aconteceu no Egito. A praga de gafanhoto consumiu toda a plantação que estava pronta para colheita já no Egito. Deus, na praga de gafanhoto, consumiu toda aquela colheita abundante do povo do Egito. O povo começou a padecer fome. A gente sabe, se o céu se fechar, ou seja, não chover, Deus der a ordem para não chover, e a gente vai ver isso também em muitas passagens das Escrituras, um período de fome, por exemplo, Isaac, como o próprio patriarca Abraão, em Gênesis capítulo 12, ali fala de um período de seca, porque foi um período que não choveu. E quando não chove, o que acontece? A terra não produz. Se a terra não produz, logo o indivíduo, ou seja, o homem, a nação, a população, vai sofrer com essa situação. Porque tudo que nós temos relacionado a alimento, como veste ou qualquer coisa que nós usamos, tudo isso provém da terra. São elementos tirados da terra para produzir, para beneficiar a população na terra. Mas se não tem chuva, não vai ter alimento. Não vai ter alimento. E Deus me chamou muita atenção nisso daqui, antes de chegar no versículo 14. E esses juízos são enviados no meio do povo de Deus.
Agora nós vamos ler ali o capítulo 6 do livro de Juízes. O nome já faz juízo, né? O livro. O capítulo 6. E vamos falar um pouco aqui também sobre esse tema aqui. Porém, os filhos de Israel, Juízes capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Olha só. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por 7 anos. Versículo 2. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estavam nos montes, e as cavernas e as fortificações. Verso 3. Porque sucedia que, semeando Israel, olha só, o povo está trabalhando, povo de Deus. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas, os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Verso 4. E punham-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumento. Verso 5. Porque subia com seus gados e tendas, vinha como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que é que nós aprendemos aqui para a nossa vida? Por que é que Deus está falando no versículo 13 de 2 Crônicas, capítulo 7, diz que se ele enviasse a peste, se ele cerrasse os céus, e o povo, por causa dessa situação que foi gerada, por causa da condição espiritual do povo. Porque observe que no versículo 14, Deus está falando de o povo se humilhar. Deus está falando do povo orar. Deus está falando do povo buscar a face dele. Deus está falando para o povo se converter dos seus maus caminhos. Então, nós logo já entendemos que o resultado pelo qual Deus está enviando gafanhoto, está enviando fome sobre a terra, está enviando peste, ou seja, doença no meio do povo de Deus, é por conta da condição espiritual do seu povo, que não está conforme a vontade de Deus. O povo não estava fazendo a vontade de Deus. E aqui nesse momento nós estamos vendo aqui na prática aquele cumprimento ali. O povo aqui desobedeceu a Deus, fez o que era mal aos olhos do Senhor. E obviamente vem a consequência. Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Então, o versículo 1 diz que o povo fez aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor, como resultado disso, o povo recebe essa plantação maligna e o Senhor entrega nas mãos dos medianitas. 7 anos, ou seja, um tempo, o povo plantava, o povo trabalhava na terra, mas quando estava prestes para colher, o que é que acontecia? Os exércitos se reuniam e subia contra o povo, destruía parte da colheita, das novidades. A novidade ali é a plantação pronta para colher, o alimento para a mesa, a abundância, a fartura, a prosperidade para casa, mas o povo plantava, mas não estava se beneficiando daquilo que plantava. O povo estava trabalhando, mas não estava se beneficiando do seu próprio trabalho, que é algo justo diante de Deus. No entanto, quando a gente está dentro da vontade de Deus, quando a gente não está dentro da vontade de Deus, se abre um espaço no mundo espiritual para os midianitas, os amalequitas, que aplicando nos nossos dias, são legiões, são espíritos malignos que entram na vida do cristão e começam a assolar a vida material, a vida sentimental, a vida profissional, ou seja,
todas as áreas da vida da pessoa que era para ser uma bênção e ser próspera, não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa não está fazendo a vontade de Deus. E não fazendo a vontade de Deus, Deus permite que o inimigo entre na vida de cada um de nós. E as consequências são grandes. Um período, 7 anos de sofrimento. O povo teve que fazer cavernas nas montanhas com o propósito de se esconder dos medianitas e esconder os grãos, ou seja, a plantação, o trigo, aquilo que eles colhiam da terra, que era o alimento para a sua casa. É por isso que Gideão está lá no largar, malhando trigo. Por que ele foi lá no largar o trigo? Porque o largar era um lugar baixo e era um lugar escondido debaixo de uma árvore. E ele tinha que levar o alimento para a casa dele. Só que a população estava fazendo o quê? A população estava se escondendo para que os medianicanos viessem, não levasse tudo, levava gado. Ou seja, o mantimento, carne não tinha. Os animais que eram usados para o trabalho no campo, eles levavam também. E o resultado disso, pobreza. Assim empobreceu muito, Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Ou seja, a presença de Deus que era notória na vida do povo outra hora, agora já não é mais. Quem está presente agora na vida do povo é os midianitas. É os midianitas. Que aplicando para o nosso dia, é o diabo. Entrou nas finanças. Entrou nas finanças. Portas se fecham. Porque o inimigo ele tem liberdade. Deus ele não pode fazer nada quando a gente pratica um ato de injustiça diante dele. As portas se abrem, a gente fecha a porta para Deus na nossa vida e a porta se abre para Satanás trabalhar na nossa vida. Assim aconteceu, estava acontecendo com esse povo, 7 anos sofrendo. E detalhe, imagina o povo passando necessidade. Imagina, irmão, você acordar cedo, pegar ônibus, passar o dia todinho ralando, todos os dias, 30 dias, todos os dias. Chega no final do mês, você pega o seu dinheiro desaparece. O dinheiro desaparece. Mas para nós entrar mais nesse contexto, o Espírito Santo mandou eu ler também Joel capítulo 1. Vamos ler Joel capítulo 1. E os irmãos vão entender mais isso ainda aqui, para nós chegar no versículo 14. Nós vamos entender o versículo 14 entendendo esse versículo 13, que é o juízo de Deus sobre muitos crentes neste momento. E é algo para nós analisar a nossa vida, como é que nós estamos. Ageu capítulo 1, versículo 1 em diante está escrito: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, verso 2, assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, é o que o povo estava falando na hora. Dentro desse contexto, a fala do povo, entre o povo. Este povo diz, porque Deus está ouvindo. Nada fica oculto aos olhos dele. Ele vê as nossas conversas, né, os propósitos do nosso coração. E o propósito do coração do povo, que o povo tinha no coração nesse momento, nesse contexto, este povo diz, o Senhor está dizendo, esse povo está falando isso. O tempo ainda não é chegado. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo está dizendo, não, ainda não chegou o tempo. Olha, vamos para a igreja. Disse, não, depois, outro dia eu vou. Vamos orar. Disse, não, deixa para orar depois. Agora eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho 2 trabalhos para fazer. Eu estou em 2 serviços. Eu tenho muita coisa, estou muito ocupado. É o contexto que o povo estava vivendo. Então, se há muita ocupação de um lado, com trabalho, tem pessoa que tem 2 trabalhos, não é proibido. Mas só que a gente tem que entender algo, eu vou falar algo aqui que é muito profundo, preste bem atenção. O avivamento espiritual, ele reflete em 2 planos. Primeiro, espiritual. Já está dizendo espiritual.
Deus é espírito e tudo acontece no trono, no coração de Deus. Deus, ele é criador. Então, os seus filhos têm que ter um relacionamento com seu pai, o Pai Celestial. Sendo assim, nós vamos estar avivados espiritualmente. E isso vai refletir na nossa vida sentimental, ou seja, casamento. Isso vai refletir no relacionamento com os filhos. Isso vai refletir na profissão, no trabalho. Mas se o relacionamento espiritual está mal, isso vai refletir no plano físico, no seu cotidiano. Porque é exatamente isso que que nós estamos lendo aqui agora. Deus está dizendo, observe que o pecado do povo vem uma consequência sobre o povo através de circunstância na própria criação. Deus está ferindo a terra para que o homem que tira o sustento da terra não consiga tirar mais. Deus está impedindo, dizendo, não vai chover mais. Aí o homem vai plantar, a terra não seca, vai produzir o quê? Não vai produzir nada. O homem vai se acabar de trabalhar e a terra não vai produzir. Porque Deus falou para a chuva, não chova, não caia nem um pingo de água, nem orvalho, nem nada. Aí como é que o homem vai prosperar desse jeito? Então observe que Deus está tocando na natureza por causa do pecado do homem, para poder tratar com o homem. Ou seja, Deus entra no emprego, Deus assopra o dinheiro, joga para longe, e nós vamos ler isso aqui agora, para poder tratar com o seu povo, o povo entender que ele domina os céus e a terra. E se ele ordenar, nada acontece na nossa vida, não adianta. A pessoa vai se afadigar, vai andar, vai nadar, vai sofrer, e ainda que consiga algumas coisas com muito sofrimento, a pessoa vai se afadigando e não vai alcançar o objetivo maior. Poderia chegar mais longe, porque Deus não vai tirar tudo, porque Deus ele é Pai, mas ele vai tratando com pouco. Observe o que segue dizendo o texto aqui, versículo 3. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Verso 5, agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Ele está dizendo, olhe para o caminho que você está caminhando, olha para a maneira que você está vivendo. Verso 6, tende semeado muito e recolhido pouco, vós comeis, mas não tendes o suficiente, bebeis, mas não vos saciais, verti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Verso 8, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Vós esperaste muito, e eis que veio ser pouco. E quando o trouxerte para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Verso 10. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém o seu fruto. Verso 11, mandei vir uma seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o milho, e sobre o vinho novo, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então observe, irmãos, a maneira que Deus está tratando com o povo aqui. O povo não estava mais preocupado com o templo. O templo, a obra do templo estava parada, o povo deixou o templo de lado, e cada um passou a buscar as suas próprias vontades, ou seja, se preocupar com a sua própria vida pessoal, com o seu trabalho, cuidar da família, fazer tudo aquilo que está no seu coração, e Deus ficou em segundo plano. É impossível de prosperar da maneira que tem que prosperar
se estivesse dentro do propósito. Porque em Mateus capítulo 6, verso 33, vai contradizer tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça ali é o cumprimento dos mandamentos. Porque não adianta a gente buscar o reino de Deus sem viver os mandamentos. E as demais coisas que ficam em terceiro lugar serão acrescentadas. As demais coisas estão relacionadas dentro do contexto a roupas, a comida, a bebida, como todas as outras coisas que a gente precisa do cotidiano. Que essas coisas vêm através de Deus, do trabalhar de Deus na nossa vida. Ele que faz prosperar, obviamente, nós trabalhando, porque nós temos que trabalhar. Mas, se a gente sai desse contexto, olha o que estava acontecendo com o povo. O Senhor está dizendo, vocês não estão percebendo o que está acontecendo com vocês? Vocês estão semeando muito, ou seja, o povo trabalhava de dia, o dia todo, sol escaldante. Mas tudo era insuficiente. Tudo não dava, faltava o óleo. Eu vou traduzir para os nossos dias. O óleo era só um pouquinho, arroz faltava, tinha só um pouquinho, tudo pingado. Sabe, tudo pingado. E um ponto importante aqui. Tem pessoas que estão vivendo isso, mas é Deus provando. Não por causa de pecado. Mas tem muitos outros grupos que é por causa da desobediência. Deus está tratando dessa forma. Então é importante a gente entender esse princípio. Tem pessoas que Deus está trabalhando, não porque a pessoa está desobedecendo, mas é Deus trabalhando no caráter, forjando da mesma forma. Mas tem outros grupos que é porque deixaram o templo de lado. E quando nós olhamos para o templo na primeira aliança, por isso que eu falei na leitura disso, olha, atenta para essa leitura aqui do versículo 12, que ele falou, escolhi esta casa para sacrifício. E o templo da primeira aliança é uma figura do templo físico, humano, Jesus Cristo. No capítulo 2, o versículo 19, Jesus está falando com os escribas e fariseus no templo, no segundo templo que foi construído pós o exílio. E Jesus diz, derribar este templo, e em 3 dias eu levantarei. E os judeus se enlouqueceram dizendo, em 46 anos foi edificado esse templo e tu vai levantar em 3 dias? Porque não entendia a linguagem de Jesus. Mas o texto segue dizendo, mas ele fala do templo do seu corpo. Então hoje nós somos o quê? Nós somos o templo de Deus. Aonde a glória de Deus tem que estar neste templo. Observe que no mesmo livro aqui de Ageu, capítulo 2, o Senhor está uma profecia falando do desejado das nações e da glória dessa última casa, se referindo ao templo de pedra, mas não somente ao templo de pedra que foi construído depois do exílio, mas principalmente a Jesus Cristo, o templo, o terceiro templo, o perfeito templo e o eterno templo, que é o próprio Jesus, que adentrou dentro daquele templo. E Jesus é a glória de Deus. Assim como o tabernáculo, no Antigo Testamento, levantado por Moisés, foi inaugurado com a glória de Deus. Assim que, como em 2 Crônicas, é o texto que nós estamos trabalhando, quando Salomão entregou o templo ao Senhor, consagrou ao Senhor, a glória de Deus encheu o templo, o último templo foi cheio com a glória de Deus também, a manifestação do próprio Jesus Cristo, que é a glória de Deus. Então hoje nós somos o templo de Deus. Então o que Deus está trazendo através dessa mensagem é que tem pessoas que deixaram de edificar o templo, ou seja, a sua vida não está nada bem espiritual. A sua vida não está dentro do propósito de Deus. Porque o templo, a sua própria vida, nós somos casa de Deus, templo, não está edificado da maneira que Deus quer. Por quê? Porque está havendo, a pessoa está fazendo uma escolha, e é uma escolha errada, colocando em primeiro lugar as coisas momentâneas, e deixando em segundo lugar as coisas que é eterna. Deus está ficando em segundo plano na vida de algumas pessoas. Então é isso que Deus está trazendo, e por isso, o que está acontecendo, está trabalhando muito, mas o dinheiro não está dando. As roupas, almeja ter alguns tipos de roupa diferente, mas ainda não chegou essa roupa. O povo se vestia, mas não se aquecia, era insuficiente até as vestes, por causa da sequidão, por causa da escassez.
O alimento que era colocado na mesa era por medida, não estava dando. Ou seja, sabe quando a pessoa tem o desejo de comer outras coisas diferentes em casa e não tem, está faltando no armário, só tem o básico do básico? Pois é, está acontecendo isso com pessoas aqui. Está acontecendo isso com pessoas aqui. E o Senhor está dizendo, considera o teu caminho. Olha o que está acontecendo. O dinheiro não está dando para pagar as contas do jeito que deveria dar. Você às vezes olha para o salário e diz, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o meu dinheiro? Não está dando. Não está prosperando. As portas se fecharam. Às vezes Deus fecha as portas. As portas se fecham. Às vezes Deus trata com a enfermidade chega. E tudo isso porque o templo não está edificado. E o pensamento do povo era, ainda não chegou o tempo. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes a gente convida, vamos para a igreja, vamos orar, vamos entrar na campanha, vamos entrar no propósito. Ah não, eu estou cansado. Ah não, eu tenho muita coisa para fazer. Não, amanhã eu tenho que acordar muito cedo. E eu não vou conseguir orar, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para orar. Irmão, não haverá avivamento nunca se a pessoa não orar. A gente vai tratar disso mais para frente. Não vai haver avivamento. Sem oração não tem como haver avivamento. Sem conversão, se converter, não tem como haver mudança e transformação de vida. Era a condição do povo nesse momento. Haveria uma necessidade do povo entender essa condição e o povo retornar para o Senhor. Se o meu povo, Deus não está falando com ímpio, Deus está falando com crente, está falando com nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós não invocamos o nome do Senhor todos os dias. Às vezes vamos para a igreja, às vezes dobramos o joelho, falamos o nome dele, buscamos por ele, mas não estamos da maneira que ele quer. Há uma necessidade de mudança e de transformação. Então, o povo estava desta maneira. E quando o profeta Ageu está pregando, o povo está todo mundo ali ouvindo. E o povo está cansado e afadigado. Mas o povo não voltava. O povo não voltava o coração para reconstruir o templo. A obra do templo estava parada. E no versículo 8, o Senhor fala para o povo, diz, olha, sobe ao templo, sobe ao monte, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Material para poder construir o templo. Assim não é diferente na nossa vida espiritual nesse momento. A gente precisa de material para construir a nossa vida espiritual. Marcelo, o que seria esse material aplicando na prática, Marcelo? Começa pela oração. Começa pela oração para edificar o templo. Depois você vai se fortalecendo na oração. Porque como está retornando, vai precisar de todo um processo para novamente ser edificado e construir, edificar o templo. O que é edificar? Sabe uma casa quando a pessoa começa a construir e que chega, dá todo acabamento e dá a chave para o dono entrar? Pronto, aquela casa está edificada, pronto para entrar e morar. Edificar é isso. A nossa vida espiritual tem que estar pronta para que a glória de Deus possa adentrar e fazer a habitação no templo, somos nós mesmos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo estava falando para os Coríntios, a igreja em Corinto, porque as atitudes deles pareciam atitude de pessoas que não tinham esse entendimento de que eles eram a habitação de Deus e que o procedimento deles não deveria ser mais como era outra hora no mundo. Tinha que ser diferente, porque a glória de Deus estava na sua vida. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Então há a necessidade de Deus estar dizendo, sobe o monte. Vá para o monte orar. Mas eu só posso orar no monte? Ore aonde der certo, ore em casa também. Ore no trabalho. Mas começa pela oração. Sem oração, a vida da pessoa não tem como ser edificada. Me agradarei nisso e serei glorificado. Deus quer ser glorificado no seu povo.
Agora, observe uma coisa. Jesus, ele refletiu a imagem de Deus na terra. Jesus carregava a glória do Pai na terra. A mesma coisa é o seu discípulo. Jesus é a luz do mundo, o seu discípulo é a luz do mundo. O que isso significa? Que nós temos que refletir neste mundo de treva a glória de Deus. Mas como isso vai acontecer se a glória de Deus não estar na nossa vida? Porque a nossa vida não está em conformidade à vontade de Deus. Pois quem faz toda a diferença na vida de uma pessoa, através da nossa vida, é a glória que está no templo, que é a presença de Jesus Cristo. Então, por isso, muitos estão sofrendo. Tem muitas pessoas que estão dessa maneira nesse momento. As coisas não estão acontecendo, não está prosperando em nada do jeito que deveria. Quero ler um texto aqui em Levítico 26, 26. Olha o que está escrito. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Insuficiência. O alimento está faltando no celeiro. A comida não está dando para o mês. Por quê? Porque os medianitas entraram. Trabalho demais, estou ralando todo dia. Mas parece que é tudo assim amarrado, tudo difícil. Quando chega no final do mês, não tem alegria, mas decepção. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, ó, o salário que leva para dentro de casa, eu estou assoprando. Ou seja, não dá para fazer o que deveria fazer. É até uma quantia boa, o salário é até bom, mas não prospera na mão. Parece que está amaldiçoado o salário. Parece não, está. Por quê? Porque Deus não é prioridade mais na vida da pessoa. Deus não é prioridade mais na vida da pessoa. E se Deus não é prioridade, quem é prioridade é o diabo. Isso é fato, irmãos, não tem uma terceira opção. Se nós sair do campo celestial, da parte do Senhor, nós caímos no campo das trevas. Não tem uma terceira opção. Eu posso ir para outro lugar? Não. Ou é bem ou é mal. Ou é bem reino de Deus, fazer a vontade do Senhor, ou é mal reino das trevas, cair nas garras do diabo e ser oprimido por ele. O povo ficou 7 anos oprimido. 7 anos trabalhando, e quem se beneficiava? O inimigo. Trabalhava, mas não usufruía do seu próprio trabalho. Por quê? Porque o inimigo estava presente na vida da pessoa. Estava presente na vida do povo. E o povo procurou situações. O povo preferiu procurar situações para tentar escapar desta situação, porque muitas vezes a gente faz isso, ao invés de entender que sem Jesus Cristo não vai. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. É palavra. É palavra. Não adianta a gente correr disso. Se a gente correr disso, a gente vai passar o resto da vida sofrendo. É o resto da vida sofrendo. É palavra. Deus, quando Ele traz um avivamento sobre a vida de um crente na terra, a vida dele é transformada. E isso vai refletir dentro do seu lar. Vamos ler o capítulo 28 de Salmo. Olha só o que está escrito. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Observe, o que é que a gente leu lá? O povo está trabalhando, mas não está comendo do trabalho das suas mãos. Eles estão só trabalhando, mas quem está comendo? O inimigo. Quantas pessoas que por causa de viver, de resistir à palavra de Deus, de priorizar o seu trabalho, a sua família, os seus lazeres, deixar Deus em segundo lugar, em segundo plano, está gastando todo o dinheiro com remédio, enfermidade. Dinheiro só dá para comprar remédio. Situações que são geradas no meio da família, a pessoa não entende, meu Deus, que assolação é essa no meio da minha família? É o juízo do nosso próprio pecado, do nosso afastamento de Deus. Então o Salmo está dizendo aqui,
pois comerá do trabalho das tuas mãos. Se você está trabalhando, isso é justo aos olhos de Deus. Deus vai prosperar, Ele vai fortalecer as mãos para a gente trabalhar, e é Ele que dá o sustento, é Ele que dá tudo. Tudo vem dele para a nossa vida. Mas o povo não estava se beneficiando disso, isso não estava acontecendo com o povo. Feliz será e te irá bem. Feliz será, a pessoa vive oprimida, a pessoa vive triste, porque a ausência de Deus já se afastou há muito tempo. A pessoa não tem mais alegria, não tem mais felicidade, porque a felicidade é um fruto do Espírito, ele produz no crente. E te irá bem e não mal. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Avivamento dentro da família. Quando se fala de avivamento, a gente não pode restringir o avivamento somente ao campo espiritual. A gente não é só espírito. A gente é matéria também. Então, quando nós estamos avivados, ou seja, um relacionamento com Deus, isso vai refletir dentro da sua casa. Isso vai refletir dentro do seu casamento. No tempo determinado, essas coisas vão refletir no relacionamento com os filhos. Ou seja, tudo vai prosperar conforme está escrito nos Salmos. Essa aqui é a palavra de Deus. Mas isso sucede a quem? Aqueles que temem ao Senhor. Aqueles que temem ao Senhor. A bênção do Senhor estará sobre o seu lar. É palavra de Deus. Mas quando a gente não teme, a gente deixa Deus em segundo plano. E priorizamos as nossas próprias vontades. E passamos a andar da nossa própria maneira. Deus sempre em segundo plano. Deus sempre em segundo plano. E tem muitas pessoas, infelizmente, nesse momento por aí, vivendo dessa forma. A casa não está edificada. Então nós chegamos no versículo 14. Há uma necessidade de fazer o quê? Retorno. Retornar. Avivamento é retorno. Malaquias capítulo 3, o versículo 7, está escrito assim: desde o dia dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Desviaram. Não estavam mais fazendo a vontade de Deus. Então o que é necessário fazer? Tornai-vos para mim. Tornai-vos, tornar, voltar, torna. A pessoa se distanciou, se foi o seu caminho. Mas Deus está dizendo, tornai-vos para mim. Isso fala de uma atitude, de um posicionamento. E eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. O pessoal estava distante de Deus. E Deus está dizendo, torna para mim, para me poder tornar para vocês. Mas o povo estava pensando no que eles tinham errado. Ele disse, mas tornar em quê? Ou seja, na mente do povo estava tudo tranquilo. Estava tudo certo. Porque o povo estava indo para a igreja. Jeremias capítulo 7. O Senhor fala, Jeremias, se põe na porta do templo. E fala que aquele povo ali que está entrando na minha casa agora para estar me adorando. Então, o simples fato, às vezes, da gente ir para a igreja não significa que a gente está edificado, está dentro do propósito de Deus, da maneira que Deus quer. E assim Deus vai trabalhando em todas essas circunstâncias na nossa vida, com um propósito da gente entender e compreender que sem Ele a gente não vai para lugar algum. E nem mesmo entraremos no reino de Deus. Então, toda a situação que é gerado por conta da nossa desobediência e de nós dar mais valor às coisas momentâneas, às coisas que passam, em vez de darmos valor para o Senhor e o nosso relacionamento, a nossa vida espiritual com Ele, tudo isso acontece para edificação, mas há uma necessidade da gente entender isso. Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar. Se a gente não orar, irmãos, não tem como haver avivamento.
Começa pela humilhação. Começa pela humilhação, ou seja, entendendo que a gente é dependente 100% dele em tudo na nossa vida. Que a coisa pior que tem para o homem na terra é ele ter Deus como adversário dele. É a coisa pior que tem. É a coisa pior que tem. A gente ter o diabo por adversário, mas Deus ao nosso favor é coisa maravilhosa. Mas ter Deus como adversário nosso, como é que faz? Quem pode com a mão dele? Humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. Há uma necessidade de convenção. Há uma necessidade de confissão. Confessar. Se a gente não confessar os nossos pecados ao Senhor, que é o que está atrapalhando a nossa vida, não tem como as coisas acontecer. A oração não vai fluir. Nada vai fluir na nossa vida. A gente tem que orar, se humilhar e orar, mas confessando, através da convenção. Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, o salmista ficou muito tempo calado, quando não deveria. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Verso 4, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A tua mão pesava sobre mim. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, a alegria, o salmista não tinha mais alegria. O humor se tornou em sequidão, como deserto. A pessoa fica uma pessoa seca, sem alegria. Enquanto me calei, envelhecendo os ossos, dor. A gente passa a sentir dor na nossa estrutura física, na alma, no espírito. E tudo isso por causa da ausência da glória de Deus na casa. Mas observe o que ele fez, verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, ou seja, ele começou a falar com ele mesmo, disse, não, eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar uma postura, eu preciso fazer alguma coisa. Ele começou a falar com ele mesmo. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Deus está com braços abertos para nos perdoar. E lembrando que eu sempre falo sobre a questão do pecado. Tem muitas pessoas, a nossa geração acostumou a entender que pecado é fornicação. É só fornicação. Que pecado é adultério, é só adultério. Mas muitas pessoas que estão vivendo isso aqui são pessoas que são servos de Deus. E que às vezes oram, mas que na sua trajetória foi se distanciando de Deus. E as coisas do mundo foi tomando o espaço que era o espaço para Deus. O espaço que era para Deus na vida das pessoas, o mundo preencheu. As coisas do cotidiano preencheu. Não tem mais tempo para Deus. Não tem mais tempo. Porque os espinhos da vida, você lembra da parábola de Lucas 8? Os espinhos, as riquezas, os deleites da vida sufocam a palavra e fica infrutífera. As coisas vão entrando no mundo, as preocupações, as ansiedades, a preocupação com as coisas que faz parte da nossa vida. E a semente vai ficando sufocada. O que é a semente? A palavra que precisa reinar, a palavra que precisa nos dirigir, a palavra que prospera tudo, ela vai perdendo espaço na nossa vida. Por quê? Porque a gente está permitindo que tudo do mundo entre na nossa vida, e a gente vai perceber, a gente está muito longe de Deus, mas muito distante de Deus, e detalhe, falando do nome dele. Falando do nome dele. Então são coisas pequenas,
que atrapalham a vida espiritual. Não são coisas grandes. São coisas sorrateiras que vão entrando. Tempos que é para Deus, a pessoa passa a colocar para programações. Tempo que é para Deus, a pessoa passa a assistir algumas programações que, em vez de tirar aquilo lá e voltar às raízes novamente. Tempo que é para Deus, a pessoa está colocando amizades. Tempo que é para se dedicar a buscar a Deus, tudo do mundo está entrando. Ou já entrou na vida da pessoa. Mas Deus está trazendo essa palavra para nós, para o nosso coração, para nós. Há uma necessidade de nós entrar na presença de Deus e confessarmos. E para encerrar, primeira epístola de João, o versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Porque somos pecadores, por isso nós pecamos. No entanto, a gente não pode aceitar o pecado. Porque essa palavra está sendo direcionada para pessoas que já aceitou essa condição distante de Deus. Falando no nome de Deus. Mas está distante de Deus. Está distante. 15:8. Mateus, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Só de boca, mas o coração está distante, o coração está cheio de outras coisas. De pensamento das coisas do mundo, preocupado com tudo do mundo, menos com a vontade do Senhor. Mas repito, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Todos nós pecamos. Marcelo, o que temos que fazer então? Como nós pecamos, obviamente, tem pecado em nós. Verso 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, como nós pecamos, nós temos pecado. Aí entra o terceiro princípio. Verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma necessidade da gente confessar. Por quê? Por que há uma necessidade? Porque se a gente não confessar, de forma alguma, a nossa oração vai ter valor diante de Deus. Nós pecamos, e por isso temos pecado nesse corpo, nessa matéria. Mas aí a solução está aqui. Se confessarmos, porque às vezes a pessoa não quer, a pessoa entende que está tudo bem, e quer ficar da mesma maneira, quer ficar assim mesmo. Por isso que o texto está dizendo, se, isso é uma condição, pode a pessoa confessar ou não. Pode a pessoa entender que essa palavra, de fato, cabe no momento, no seu cenário, na sua vida, ou pode ser que a pessoa entenda que está tudo bem. Se confessarmos, nosso pecado ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não somente nos perdoar, mas nos purificar, ou seja, santificar a nossa vida. Porque se a gente não confessar e continuar adorando Ele de boca, o que vai acontecer? Salmo 66, 17. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A resposta, a oração vai ser sempre vazia. Não terá resposta às orações. Por quê? Porque o atender a iniquidade está alojada no coração, que precisa primeiro antes ser confessado. Por isso que o Senhor fala para o povo, se você se converter dos maus caminhos, são princípios que antecedem o avivamento. Primeiro ele começa com a humilhação. Se você for para o livro de Daniel, você vai ver Daniel se humilhando lá. Daniel começa a orar, pedir perdão por ele, pedir perdão pela família dele, pedir perdão pela nação, porque pecaram e por isso eles estão naquela condição. Isso é o princípio do avivamento. Se você vê
Neemias. Neemias, ele vai para a oração e ele começa a orar pela vida dele, pela família dele, pela nação dele. E como que ele começa a orar? Confessando o pecado, diz: Senhor, nós pecamos. Por isso a confusão do nosso rosto. Por isso nós estamos aqui. O Senhor falou, o Senhor usou os profetas. Se nós desviássemos da tua palavra, tudo isso ia acontecer. E agora nós estamos nessa situação, porque nós, meus pais, o teu povo desobedeceu os teus mandamentos. E nós estamos aqui colhendo tudo isso. O retorno começa pela confissão. Você vai ver o final da oração de Daniel. O anjo Gabriel desce para responder ele. Você vai ver a oração de Neemias. Deus responde levantando um rei ímpio para prover toda a necessidade para reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. Resposta à oração. Deus responde à oração. Mas como nós estamos distante de Deus e achamos que não estamos distante e continuamos orando, nós aceitamos a iniquidade do nosso coração. Deus não vai responder a oração. Há uma necessidade de eu compreender isso, para que Deus traga este avivamento na minha vida espiritual e posteriormente, ou seja, isso vai refletir em toda a minha casa, na minha família, na minha vida íntima, na minha alegria pessoal, na minha satisfação de viver, no prazer de viver. Porque quando Deus está na nossa vida, tudo acontece. Ainda que venha luta, provação. Porque luta, irmãos, sobre a vida de crente, que essa luta é por causa de fazer a vontade de Cristo, ele não para. Ele não para. A Bíblia ensina que luta que vem por causa de fazer a vontade de Cristo, o crente não para. Paulo, ele fala isso. E quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Por quê? Paulo está dizendo: eu me gloriarei nas perseguições. Eu me gloriarei nas necessidades, porque quem faz a vontade do Senhor passa também necessidade e privações. Por um tempo. Para que o poder de Cristo habite em mim, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Perseguições por fazer a vontade de Deus. Mas tem luta e provação que é por causa de não fazer a vontade de Deus. É o oposto a isso. Amém? Até aqui, para a glória de Deus, faltou energia aqui, já voltou de novo. Voltou energia aqui. Amém, irmãos? Amém? Estão ouvindo? Não vai? Amém, irmãos? Eu sinceramente, eu tomo posse da minha parte. A minha esposa vai louvar aqui para encerrar. A senhora vai estar louvando aqui para encerrar a live, amém? Mas, irmãos, guarde essa palavra no coração de vocês. Nós sempre temos algo para fazer, para mudar na nossa vida. Todos nós aqui. Cada um de nós, cada dia, a nossa vida é melhorar na presença de Deus. Amém? Minha esposa vai louvar agora para a gente encerrar a live. Pai do Senhor, irmãos. Irmã. Parei, vai aqui na luz. Apaga lá. Apaga a luz. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus bendito. Seja pelo Santo, Pai, graça te dou, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, ó Pai, bendito seja o Senhor.